Localizada a cerca de 3 horas a sul de Bangkok, a cidade de Pattaya é conhecida principalmente por sua vida noturna agitada. E talvez por isso, muitos viajantes acabam deixando esse destino de fora do roteiro. Mas neste vídeo, vamos te mostrar as razões que nos trouxeram pela segunda vez aqui, explorando um dos templos mais bonitos que já vimos pelo país, visitando ilhas paradisíacas com algumas das praias mais bonitas que já vimos na Tailândia, além de experimentar comidas tradicionais, visitar shoppings temáticos e também dar dicas de ótimos hotéis que ficamos por aqui. Passamos cerca de uma semana na cidade e vamos te mostrar as melhores dicas do que fazer pela região. Então sejam bem-vindos à cidade de Pattaya. E finalmente a gente chegou em Pattaya, que é a nossa primeira praia que a gente vai visitar aqui na Tailândia. E Pattaya fica ao sul de Bangkok. E a gente pegou um ônibus de lá até aqui, demorou mais ou menos 2 horas e meia. A gente chegou agora no Terminal 21, que é um dos principais shoppings aqui e um dos mais famosos também. E a gente vai entrar lá dentro um pouquinho e mostrar para vocês. Está tendo uma feirinha de rua aqui também. Então a gente vai dar uma olhada, mostrar alguns dos preços também e experimentar alguma coisa porque a gente está com fome. A gente olhou alguns dos preços e dos pratos que tem aqui. A gente achou bem mais caro do que em outros lugares que a gente já comeu antes. Mas por ser um lugar mais turístico, então provavelmente isso influencia. A gente vai comer alguma coisa, mas antes a gente pediu esse suco de maracujá. E olha só o tamanhozão do copo. E por 60 baht, que dá mais ou menos 10, 11 reais. Para quem fala que na Tailândia as coisas mais diferentes para se comer é escorpião e lagarto, mostrar para vocês, olha aqui o que está atrás de mim, carne de crocodilo, é relativamente comum de encontrar nas feiras típicas por aqui. Eu particularmente não teria coragem de comer, e vocês teriam? E agora a gente acabou de pedir o Pad Thai, que é o nosso prato favorito aqui da Tailândia. A gente pediu esse com frango, custou 80 baht, que dá 13 e pouquinho, quase 14 reais. Não é um prato tão grande assim, e tá um pouco mais caro do que a gente costuma pagar. E agora sim a gente está comendo o nosso Pad Thai. Eu já experimentei, tá bem gostoso, bem apimentado também. E mostrar para vocês um pouco como ele é. Tem tofu, que é esse amarelinho aqui, broto de feijão, o pad thai, que é esse macarrão feito de arroz, bastante pimenta, ovo e sério, tá bem gostoso. E agora a gente parou nessa banca aqui, a gente vai pedir as famosas gyozas, que é como se fossem pastéisinhos. Esse aqui é recheado de frango. E tem a opção que é cozida no vapor ou frita. A gente vai pedir a frita recheada de frango. E tá 3 peças por 60 baht. E a gente estava andando pela feirinha, a gente encontrou mais algumas opções diferentes. Esse aqui é um rolinho primavera, recheado de frango. E ela cortou pra gente, ele é grandinho até. E a gente tá pagando 35 baht nesse aqui. E a gente também pediu essas gyozas
que é essas 3 peças por 60 baht. E a gente acabou de pegar esse roti recheado de banana e com Nutella por cima. E tá com a cara bem gostosa. A gente tá pagando 80 baht. E ele é bem grande. E é uma das comidas mais típicas que a gente encontra nas feirinhas por aqui. E para finalizar o nosso tour gastronômico, a gente pediu mais um suco. Esse aqui, na verdade, é um milkshake de coco. Tá bem gostoso. Que a gente pagou 60 baht, que dá 10 e pouquinho. Contando tudo que a gente comeu hoje, ficou mais ou menos em 60 reais para nós dois, ou seja, por volta de 30 reais para cada um. Todos os pratos que a gente pediu, a gente dividiu, só que deu para a gente comer muito bem, então valeu super a pena, achei um preço muito ok pela quantidade de coisas que a gente comeu hoje. E agora a gente veio conhecer uma das principais atrações daqui de Pattaya. A gente veio nesse shopping, que é um shopping temático, se chama Terminal 21. E o tema dele é de aeroportos e cidades espalhadas pelo mundo. Então, logo aqui na entrada, a gente já consegue ver o símbolo do portão de embarque. E cada andar aqui desse shopping e os banheiros são todos temáticos com diferentes cidades do mundo. Então, a gente vai entrar e mostrar tudo aqui para vocês. É incrível a decoração de todo o espaço que a gente conseguiu percorrer aqui. Como vocês podem ver, tem a Torre Eiffel atrás de mim, ou seja, a gente está em Paris agora. E a gente consegue ver na decoração, nas fachadas das lojas. A gente vai fazer alguns takes e mostrar aqui para vocês. Mas é sério, é muito incrível os detalhes. E para mim, um dos pontos altos a serem visitados neste shopping são os banheiros. Então eles não ficam de fora, são todos temáticos também. E da primeira vez que a gente veio aqui, a gente teve a oportunidade de visitar alguns deles com temas diferenciados. Dentre eles, a cidade de Tóquio, cidade de São Francisco e também Londres. E esse aqui atrás de mim é o nosso portão de embarque, que a gente vai sair daqui de Paris em direção a Londres. E agora a gente chegou em Londres, e como não podia ser diferente, aqui atrás tem a plataforma 9 3/4 do filme do Harry Potter. Na verdade aqui é 21 3/4, porque é o Terminal 21. E sério, pra mim esse é um dos banheiros temáticos mais bonitos aqui do shopping. E agora a gente vai entrar lá dentro e tentar mostrar um pouquinho da estrutura dele pra vocês. E a gente acabou de chegar na Itália e a gente literalmente acabou de pôr o pé aqui, mas já é um dos lugares mais bonitos que a gente já viu. Aqui atrás de mim estão as gôndolas, famosas gôndolas de Veneza. A gente consegue ver outras decorações e, sério, impecável realmente as decorações aqui. E aqui no último andar do shopping tem uma praça de alimentação que chama Pier 21. Aqui a gente encontra diversos restaurantes, diversos tipos de comida. Eu pedi um Pad Thai e olha só, veio um prato bem grandinho até e eu tô pagando apenas 37 baht. O Victor pegou um prato de macarrão também, era mais ou menos desse tamanho, ele pagou por volta de 30 baht. Então a gente consegue encontrar diversas opções e a preços realmente muito bons.
E acabamos de chegar no Santuário da Verdade, aqui em Pattaya. Pode-se dizer que é a principal atração para ser visitada aqui na cidade. É a nossa segunda vez visitando o santuário. É um lugar realmente incrível. A gente visitou pela primeira vez na nossa primeira visita à Tailândia, mais ou menos 2 anos e meio atrás. E quando a gente veio aqui, o santuário ainda estava em construção. E agora a gente vai poder ver como ele está hoje. E para a gente entrar aqui, precisamos pagar uma entrada de 500 baht. E esse ticket também pode ser compra online, que foi o que a gente fez. E a gente pagou 450 baht. A diferença é que se você quiser comprar aqui online, você tem que esperar pelo menos 1 hora. Então fica a dica para vocês, comprar pelo menos no dia anterior, porque você chega aqui e o ticket já está disponível. E no preço do ticket está incluso uma visita guiada. Então a gente vai encontrar daqui a pouco com um guia. São alguns horários durante o dia e a visita dura mais ou menos 50 minutos. E a gente acabou de entrar aqui no Santuário da Verdade. Assim que a gente chega, a gente recebe esse capacete. Todo mundo tem que usar ele lá dentro, porque ainda está em fase de construção. E logo aqui no começo, a gente consegue ver o pessoal trabalhando. E o interessante desse templo é que ele é todo construído em madeira, que não leva nenhum prego, nem um parafuso na sua estrutura. É apenas cola e encaixe das madeiras. Ele é todo entalhado à mão. Então aqui nesse primeiro lugar a gente consegue ver os trabalhadores trabalhando e talhando a madeira. Se a gente quiser, a gente também pode tentar talhar um pouco da madeira também. Então a gente vai mostrar um pouquinho aqui dentro para vocês. E mais uma curiosidade sobre esse lugar, esse aqui não é um templo dedicado à religião, e sim é um santuário que funciona como um museu, e aqui está a réplica dele, logo aqui atrás da gente. E ele começou a ser construído mais ou menos em 1981, ou seja, tem mais de 40 anos de construção e ele ainda não foi finalizado. E agora a gente vai conhecer um pouquinho de como é feita as estruturas de encaixe que são utilizadas no templo. E essas aqui são as estruturas que eles usam para a construção do templo. Então são várias. E aqui tem a demonstração de algumas delas. O pessoal estava mostrando essa aqui para a gente. Eles usam na construção do piso. Então eles usam o encaixe dessa forma. Essas aqui são utilizadas na decoração. Então são 2 peças que eles utilizam esse encaixe. Quando eles vão colocar no templo, eles apenas inserem cola para que isso fique fixo. Eles chamam de borboleta, que são 2 peças também utilizadas na decoração, que elas apenas encaixam entre si. E esse outro tipo é feito para estruturas circulares, que elas encaixam perfeitamente uma nas outras. E existem várias outras aqui representações. E é muito interessante a gente conhecer um pouco mais sobre como é feito, e principalmente lá dentro ainda está sendo feito. Por ser de madeira, eles têm que estar em constante transformação e renovação do templo. E é muito interessante a gente poder ver isso aqui, o pessoal trabalhando aqui, e a gente conseguir ver tudo lá dentro em perfeito estado. E mais uma característica bem interessante sobre esse lugar que a gente está é que aqui a gente consegue ver diversas representações, não só tailandesas, mas também indianas e chinesas. Isso é para mostrar com que as pessoas podem viver em harmonia umas com as outras.
Localizado à beira-mar na cidade de Pattaya, o Santuário da Verdade é uma das construções mais impressionantes da Tailândia. Feito inteiramente de madeira, sem o uso de pregos ou parafusos, o templo combina a grandiosidade da arquitetura tailandesa com uma profunda mensagem espiritual. Iniciado na década de 1980 por um empresário tailandês, o projeto ainda está em construção e deve continuar assim por muitos anos. A ideia é que o templo nunca seja totalmente finalizado, simbolizando a busca eterna pelo conhecimento e pela perfeição. Cada detalhe esculpido à mão representa temas filosóficos e religiosos inspirados no budismo, hinduísmo e em crenças antigas asiáticas. As esculturas retratam deuses, animais mitológicos e figuras que refletem valores como compaixão, sabedoria e harmonia entre o homem e o universo. Além de ser um marco arquitetônico, o Santuário da Verdade é um convite à reflexão sobre o propósito da vida e a importância de manter viva a espiritualidade em meio ao mundo moderno. E o templo aqui ele foi construído com base nas 7 verdades sobre a vida. E cada um dos lugares que a gente vai conhecer durante o tempo, significa uma dessas verdades. Aqui nesse hall que a gente está agora, ele simboliza os 4 elementos que dão origem à vida, que é água, fogo, terra e ar. E a gente já está andando aqui por horas, e sério, é muito incrível todo esse templo aqui por dentro. E é muito interessante ver todas as características e saber que isso tudo foi talhado à mão e encaixado com os encaixes da madeira e cola apenas. E agora a gente chegou na estrutura principal que fica aqui no meio do templo. E a gente consegue ver que é bem bonito. É a terceira verdade. E lá no centro tem uma relíquia que é uma relíquia doada por um homem. Ele simboliza algo muito importante, que é todo mundo nasce para morrer. Então a gente consegue ver que a estrutura interna dele, ela é super simples, não tem nada entalhado, nada de decorativo. Isso porque eles remetem à ideia de que as pessoas nascem com nada e também não levam nada após a vida. Dividimos a nossa estadia na cidade em duas. A primeira no norte, a região mais movimentada, e a sul, para conhecer uma região com praias mais bonitas e vazias. Aqui na região norte de Pattaya, nos hospedamos em um dos melhores hotéis da Tailândia, o Hotel Dusit-Thani. É um hotel 5 estrelas e o único hotel pé na areia da praia de Pattaya, a principal praia da cidade. E bem aqui na entrada a gente já tem a visão para o paraíso, literalmente. A gente tem simplesmente um jardim gigantesco, indoor, bem na entrada, então a gente tem uma visão ampla de praticamente todos os espaços dessa área principal aqui para o jardim. E o diferencial dele é que existem diversas áreas para o pessoal sentar lá embaixo, principalmente tirar fotos também. E desse meu lado de cá fica uma das áreas que é servido o café da manhã. Então a gente consegue ter uma vista incrível para o jardim lá embaixo. Então sejam bem-vindos, a gente vai fazer um tour pelo nosso quarto aqui no Dusit-Thani Pattaya. A primeira vista que a gente tem já é a do banheiro. A gente tem um banheiro super elegante, uma decoração bem bacana, clássica também. Banheiro bem bonito. E logo em frente, a área do chuveiro. E aí a gente consegue ter uma vista para as camas e uma vista do quarto.
mas a gente também consegue fechar para a gente ter uma privacidade. Aqui a gente tem já a área da banheira e vamos seguindo para frente para a gente mostrar para vocês a cama. Então, aqui a gente tem 2 camas de solteiro com uma vista, sério, direto para a praia. Então, aqui na frente a gente tem os armários para deixar as nossas coisas. E olha só a decoração do quarto bem bonita também. As 2 camas aqui. Do lado de cá a gente tem algumas coisinhas de comer que o pessoal deixa aqui, água também. Tem frigobar aqui embaixo, tem televisão. De cá uma área para a gente poder trabalhar. E aqui a vista que a gente tem agora para o mar. Então, esse é o único hotel com passagem direta para essa praia aqui, que é a principal da cidade. E logo ali na frente, de cá, a gente tem uma das piscinas. Bem bonita a área aqui que a gente tem, logo na nossa frente. A praia também. E lá na frente, a gente tem a segunda área das piscinas, que é uma outra piscina que fica de lá. E daqui a pouco a gente vai descer lá e mostrar tudo para vocês. E agora a gente veio pro restaurante que a gente vai almoçar. E eles estão servindo comida mediterrânea pra gente. E olha só um pouquinho das coisas que eles trouxeram. Frutos do mar. Tem aqui bife também, com alguns pãezinhos de acompanhamento. E esse restaurante fica bem do lado de uma das piscinas, que está bem aqui do nosso lado. E logo ali do lado da piscina está a praia, então a gente vai almoçar esse banquete que eles prepararam pra gente, então essa vista incrível aqui do hotel. E agora a gente veio simplesmente em uma das maiores atrações da cidade, em uma 7-Eleven. Mas não é qualquer 7-Eleven, não é a maior da cidade, não é a maior da Tailândia, é a maior loja da 7-Eleven do mundo. E a gente está bem animado para conhecer lá dentro. E eu coloquei muita expectativa à toa, porque literalmente é uma loja comum. Aqui na minha frente está a entrada, ali logo atrás já é o final da loja. Eu pensei que fosse um lugar muito maior, apesar de ter um segundo andar lá em cima. É uma loja de conveniência da 7-Eleven, como qualquer uma outra que a gente já tenha ido. Tamanho também não me surpreendeu, questão de produtos é aparentemente igual. O que eu senti de diferença é que os produtos e as prateleiras são mais espaçadas entre as outras. Então aqui a gente tem espaço para andar. Não é igual a algumas lojas que quase que não sobra espaço. Mas confesso que estou bastante desapontado. Esperava um pouquinho mais. Então a gente vai dar uma volta, conhecer um pouquinho lá em cima e ver um pouco melhor os produtos, para a gente tentar achar alguma coisa de diferente daqui. E apesar de ter ficado decepcionado com esta loja da 7-Eleven, porque a gente esperava algo muito maior, eu acho que 7-Eleven por si só já é um ponto turístico aqui na Tailândia e em outros países, imagino que devam ser também. Porque aqui a gente tem de tudo, é uma loja de conveniência muito prática, a gente encontra qualquer coisa que a gente necessita, a gente encontra aqui. Mas, para a gente não perder a viagem e mostrar um pouquinho do ambiente para vocês também, a gente vai pegar algumas coisas para comer, sentar lá em cima, que tem um lugar específico para a gente sentar, e experimentar algumas coisas não diferentes do que tem nas outras, porque é praticamente igual.
mas algumas coisas diferentes que a gente não tenha experimentado antes, para mostrar para vocês. Então, aproveitar que está bem quente hoje, como sempre, né, aqui na Tailândia. A gente vai pegar algumas bebidas aqui atrás. Acho que deve ser mais ou menos o mesmo, o básico que tem em todas as lojas. Mas a gente vai pegar alguma outra coisinha para comer também e vai subir lá em cima. E a gente rodou a loja, a gente encontrou algumas coisas um pouco mais diferentes, que pelo menos eu não tinha visto em outras lojas da 7-Eleven. Uma delas foi essa Fanta aqui, que eu acabei de experimentar, tem o gosto basicamente de groselha, bem docinha. O Victor pediu essa raspadinha aqui, que pelo que ele disse também tem o gosto de groselha. Mas ó, pelo menos é refrescante para os dias quentes aqui da Tailândia. Ele pegou também esse cachorro-quente aqui. E eu peguei esse salgado de frango. E tudo isso ficou 86 baht. E a gente saiu da loja da 7-Eleven e a gente veio pra praia porque a gente queria pegar o pôr do sol hoje. Infelizmente, de todos esses dias que a gente ficou aqui em Pattaya, a gente não conseguiu ver nenhum pôr do sol, porque justo no finalzinho da tarde estava cheio de nuvens ou estava chovendo. Então hoje finalmente vai rolar. A gente está no finalzinho aqui da praia de Pattaya, no lado mais ao sul. O pôr do sol vai acontecer do lado de lá, das montanhas, mas ainda assim o tempo está bem bonito hoje e a gente vai conseguir ver pelo menos um pouquinho do pôr do sol que vai rolar aqui. E o principal meio de transporte aqui são essas caminhonetes. Elas são modificadas para comportar as pessoas e é bem baratinho. Esse trecho que a gente está pegando, a gente teria que caminhar mais ou menos 40 minutos e a gente está pagando 10 baht, que dá 1,70. É bem baratinho. E daqui do pier de Pattaya saem os barcos que vão até Koh Larn. Então existem duas opções. A primeira, que é mais barata, é um barco, uma balsa grande, que custa mais ou menos R$5. São 30 bahts por pessoa. E a segunda opção, que é a mais rápida, é o speedboat, que, se eu não me engano, fica por volta de R$25. E é algo muito interessante, se você estiver aqui em Pattaya, de você fazer, que seja um bate-volta. Então, muitas pessoas se hospedam aqui em Pattaya e fazem um bate-volta de meio-dia, um dia completo lá na ilha. É uma ilha pequena, não são tantas praias, então é possível conhecer uma ou duas durante o dia, mas é um passeio imperdível se você estiver aqui na cidade de Pattaya. Se estiver em Pattaya, um passeio que não pode ficar de fora do seu roteiro é conhecer a ilha de Koh Larn, que fica logo em frente à cidade. A ilha possui algumas das praias mais bonitas que já vimos pelo país. Então você pode escolher fazer um bate-volta de um dia e conhecer algumas das praias como Tai Beach e Anual Beach, que são as nossas praias favoritas, ou então se hospedar na ilha para aproveitar com mais calma o seu tempo por aqui. Foi o que fizemos e recomendamos muito. Passamos 3 dias na ilha e, se ficou curioso e quer saber mais, no nosso próximo vídeo vamos mostrar a nossa experiência completa na ilha. Não percam! E apesar da cidade de Pattaya ser uma região bem famosa aqui na Tailândia, não tanto entre os brasileiros, mas é uma cidade que recebe muitos turistas, tanto é que vocês podem ver lá atrás, está cheio de gente. A gente veio principalmente para ir para Koh Larn, fazer o bate-volta que a gente estava fazendo nos outros dias e visitar algumas outras coisas que a gente não tinha conhecido antes. Mas a praia daqui não tem água clarinha, é uma praia bem suja, muito lixo, um caos total a cidade. Então, quando vierem, já venham sabendo disso. E para a gente não falar que todas as praias aqui são feias, a gente está na região central, é a principal praia daqui, mas a cidade de Pattaya é uma cidade bem grande, com um litoral bem extenso também. E ontem a gente estava levantando o drone na região mais ao norte, então a gente conseguiu ver umas praias que não eram tão sujas, a água um pouco mais claras. E no dia de amanhã a gente vai para a região sul agora de Pattaya, é uma praia que chama Jomtien.
E pelo que a gente viu de fotos, é um lugar bem mais bonito. A cor das águas de lá são mais bonitas. Acho que é um lugar menos turístico e, consequentemente, menos caótico se comparado aqui. Mas não é que a gente detestou a cidade também, não. Acho que tem muitos atrativos. O Santuário da Verdade a gente curtiu bastante. Tanto é que é a segunda vez que a gente veio. Mas venham sabendo que a cidade tem vários ambientes e vários tipos de coisas a serem visitados. E agora a gente mudou de localização aqui na cidade de Pattaya. A gente está mais ao sul e a gente chegou agora em um hotel assim, espetacular. A gente vai mostrar para vocês. Ele é um hotel que fica em frente à praia e ele chama Ocean Marine Resort e está localizado na praia de Jungtieng, bem mais ao sul de onde a gente estava antes. E a vibe do lugar é um hotel que possui uma marina. Então, a maioria das pessoas que ficam aqui é porque fazem passeios, ou possuem barcos aqui, ou vão alugar os barcos também para fazer passeios e tours pela região, pela Tailândia. E, sério, tem toda uma vibe diferente aqui nesse hotel. A decoração é todo estilo náutico também. São vários barquinhos como a gente tem aqui. Peixes por todos os lados, a gente está realmente encantado. A gente vai passar mais 2 noites aqui, explorando um pouquinho a região, o hotel, a praia, que fica bem aqui em frente, é uma praia bem bonita, bem mais tranquila se comparado à região norte que a gente estava nos dias anteriores, e a gente está bem empolgado, acho que vai ser bem legal. Então sejam bem-vindos ao nosso quarto pelas próximas noites. Sério, a gente curtiu demais esse quarto, a decoração náutica. E assim que a gente chega, a gente já tem aqui a área do frigobar, com algumas coisinhas pra gente beber. Tem água, suco, café também. Todo o quarto ele é decorado nessa questão náutica mesmo, barcos, como vocês podem ver daqui. Então a gente tem essas 2 cadeiras para a gente poder trabalhar. A gente tem a mesinha também. E olhem só que vista incrível que a gente tem da marina logo aqui em frente. Daqui a pouco a gente vai dar uma descida lá embaixo para mostrar melhor para vocês. Mas sério, que vista bonita que a gente tem daqui. E como se a vista já não fosse boa o suficiente, olha que cama incrível que a gente tem. Bem espaçosa, com vista para a marina, para os barcos que estão aqui na nossa frente, para o mar, claro. E do lado de cá a gente tem esse sofá, com uma vista também para esse outro lado, que faz parte da marina também. Então tem uma espécie de lago aqui embaixo e um jardim que é a piscina já. Acho que 1 ou 2 andares aqui abaixo da gente. E, falo sério, olha isso aqui atrás de mim, que a gente vai chegar daqui a pouco. De cá a gente tem uma escrivaninha para a gente poder trabalhar, mexer com alguma coisa. E agora a parte mais bonita, talvez, na minha opinião, o banheiro. Olha só esse banheiro. Não, fala sério. Olha que lindo. Tem nem palavras, é sério, um dos banheiros mais lindos que a gente já viu, um dos quartos também mais lindos. Olha toda essa decoração, esse espelho, essa bancada, tudo bem clarinho, bem bonito mesmo. Do lado de cá, a área do chuveiro. Sério, o chuveiro é bem grande também, mas o principal é essa banheira aqui, que a gente tem a vista para o quarto inteiro. A gente consegue ver o mar lá na frente, uns barquinhos também. Esse é o quarto que a gente vai ficar pelos próximos dias. O que vocês acharam?
E finalmente a gente chegou na Jomtien Beach. E sério, que diferenças comparado às outras praias mais ao norte que a gente já visitou. Essa é uma praia bem mais tranquila, bem menos turistas. A gente tem uma faixa de areia bem grande também, mas com muito mais vegetação e sem aquele agito todo de outras praias que a gente já visitou. E até agora acho que nossa praia favorita aqui da cidade. E logo aqui na minha frente está a marina já. E a gente está bem no comecinho, mas a gente consegue ver a praia. É uma das maiores praias aqui da cidade também. E muito mais vazia, tranquila. A gente quase não vê tantos turistas comparado a outras praias que a gente já visitou no norte. E sério, essa praia já conquistou a gente. Agora, claro, a melhor parte é pescar no mar. Mar bem bonito também. Pôr do sol também vai acontecer aqui na frente. Então bora aproveitar que hoje está bem quente o dia. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma das nossas aventuras. Se quer saber mais sobre a Tailândia, temos um e-book completo com tudo que você precisa saber para planejar a sua viagem pelo país e vamos deixar o link na descrição. Nos nossos próximos vídeos vamos compartilhar nossas aventuras pelas ilhas mais bonitas e desconhecidas da Tailândia, como Koh Larn, Koh Samet, Koh Chang, Koh Mak e Koh Kood. Não percam!